Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo. Estamos aqui em busca da razão perdida, né? Nos aproximando do progresso, nos aproximando da boa vontade de querermos estar juntos com você em mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 827. Ao infinito e além, eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. O Teoria de Tudo que está aqui no escopo de Sabe Caxias. Estamos falando aqui do estúdio da Unicesumar, nossa parceira desde 2020. Muito obrigado aí a toda essa turma legal aqui desse polo de Caxias do Sul. A Unicesumar, que você sabe muito bem, é uma universidade, é uma faculdade com centro de pesquisa, com uma das maiores do Brasil, e se não é do mundo, em Maringá, com mais de 1.200 polos espalhados em várias cidades, enfim, e aqui em Caxias do Sul já completando quase uma década com a Tainé Schmidt. Temos também o apoio de SA Gravação a Laser, o Sandro Araldi, meu querido amigo, aí pro Dia dos Pais, não é? Quer fazer uma cuia personalizada, uma faca, um presente, uma bolsa, né, pro seu pai, enfim, né? Sandro é o meu amigo querido, SA Gravação a Laser, a gente recomenda também. CPR Rodas e Pneus, Mecânica Tecnicar, um abraço para o Claudinho. Estamos aqui também com vários colegas da Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, muita gente que faz parte aqui do nosso escopo, né? E claro, o Cursão Mais Garra, o Cursão aqui em Caxias do Sul, na Coronel Flores, que tem para você cursos, né, para você passar, por exemplo, no edital da Escola Tiradentes, no Instituto do Rio Grande do Sul, e também, é claro, o pré-vestibular, né, que está começando aí os intensivos, o segundo semestre para o Enem, cursão que tem aí mais de 50 anos de experiência e convido a você também para conhecê-lo. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né, em instantes, sobre negócios, e eu folgo em saber que a Quality Mármores está investindo, né, mais de R$1 milhão, quase 2, em uma nova sede e projeta um crescimento de 50% no faturamento. Então é uma boa notícia quando a gente se preocupa tanto aí com tarifaço, com economia, com aumento, com inflação. E a diretora financeira, né, que já está aqui, também tem experiências em áreas da psicologia, que nós aproveitei aqui o gancho e já puxei também, para que a gente traga um pouco disso também para o programa, vai ser bem legal. Ela é especialista com 5 pós-graduações na área de educação e psicologia e neuropsicologia, e está mudando também seu mindset para escrever um livro sobre outros assuntos, outras idades, e tem com certeza, né, um papo legal esperando para você aqui na segunda parte do programa. Na segunda parte não, depois dos destaques, né? Porque a primeira parte nós já vamos chamá-la, mas lembramos a você que nós temos uma pós-audiência muito grande. Hoje, portanto, quinta-feira, 23 de julho de 2026, 16 horas e 12 minutos, ao vivo aqui pelo Facebook de Sabe Caxias e também no YouTube, no Instagram, no nosso rádio portal Sabe Caxias. 14 graus é a temperatura, predominantemente nublado o tempo. Você que estiver na nossa pós-audiência, os destaques, né, para você dar o seu F5 na história. Porque enquanto existir aí o mundo digital, estaremos aí hospedados, não é, nessas empresas que são o aluguel da nova mídia hoje, o YouTube, o Facebook, e nós estamos com toda a nossa programação aí. Não tem como ter de forma particular isso, ou numa biblioteca digital, porque não faz nem sentido, né? Então, enquanto existirem, né, essas formas de divulgação e acúmulo digital e eletricidade, né, quando voltamos à Idade da Pedra, aí só a arte rupestre. Então, os destaques para você que está nos vendo no futuro e agora, El Ninho pode aumentar casos de chikungunya e dengue no Brasil. Olha, cada notícia vale uma tese, né? Chuvas diminuem no Rio Grande do Sul, 1.626 pessoas estão fora de casa. Com tudo que aconteceu, ainda qualquer chuva, né, desabriga pessoas. INSS pagará
2,4 bilhões a 157 mil segurados que venceram ações na justiça. Governo federal deve prorrogar por mais 2 meses subsídio à gasolina. Ministro do Supremo André Mendonça autoriza investigação sobre repasses de Daniel Vorcaro a filme sobre Bolsonaro. Extradição de Carla Zambelli foi anulada por falta de garantias de saúde no Brasil. Governo Trump rebate fala de Lula e se diz interessar pela integridade do processo eleitoral no Brasil. Os bons e velhos romanos estão de volta, né? Agora com tecnologia e com bombas, né? Mas é uma intervenção bem chatinha, né? Esse intervencionismo internacional nos países, apesar de que, né, a comunidade é global hoje em dia. FIFA divulga a seleção da Copa do Mundo de 2026, Espanha domina time ideal, evidentemente. Esse é o destaque de Sabe Caxias. Em sabecaxias.com.br você encontra também informações, notícias e os nossos podcasts, que não são podcasts, são entrevistas também. Estamos no ar com Teoria de Tudo, 1 minuto apenas para o intervalo da Unicesumar e nós voltamos aqui para falar com a nossa pauta de hoje, não é? Que é aquilo que nós anunciamos no início do programa, um instante só, fique aí. Do seu futuro fossem de algoritmos. É assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação. Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com um diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Não tão concreto quanto a mármore, ou o mármore, eu não sei, não é? Vou trazer para a tela aqui a nossa convidada de hoje. Ela é diretora financeira da Quality Mármores, a Ana Cristina de Aguiar Leste, que fará parte do programa e também trará, né, a sua experiência em negócios. Quando se fala em investimento de 1,8 milhão, é sucesso, com certeza. Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes em estar aqui. Que bom, seja bem-vinda aqui, né? Você que também, né, tem toda uma experiência na área psicológica, né? Estávamos conversando também, né? Sim, bastante. Conta um pouquinho da Quality, então, né? Tivemos aí no evento semana passada, né, de 40 anos, é isso? 20 anos. 20 anos, né? Já Agora dobrei o tempo. Agora em dezembro a gente completa 21 anos. Puxa um pouquinho o microfone para ti, por favor, né? Pode puxar o pedestal todo. Para ficar um pouquinho mais. Aí, beleza. Agora, quando vocês completam 20? Em dezembro. Ah, que legal, né? 21 em dezembro. E aí, conta um pouquinho dessa história. A Quality Mármores, ela iniciou de pessoas que trabalhavam já nessa área. Meu esposo, né? Ele inicialmente começou a empresa e depois eu fui trabalhar com ele também, que eu vinha também de outra empresa de mármores e granitos na região, na época. Uhum. Então, a gente começou assim, ele com bastante experiência na área, desde aquela época, quase 21 anos atrás, ele já conhecia vários arquitetos e especificadores. Na época não existia ainda designer, né? Agora nós temos bastante especificadores e pessoas que trabalham com nós, né? Que trabalham na área de designer.
Então, ele sempre teve uma relação muito sólida e, assim, de parceria com clientes que hoje já fizeram várias, várias casas, várias salas comerciais, enfim, tanto o lado corporativo quanto residências, e que o conhecem, né, e um vai indicando para o outro. Se eu disser que no início foi muito difícil, até não foi. Não é falta de modéstia, realmente não foi, porque ele já trabalhava na área, já conhecia. E aí, quando a gente montou a empresa, né, tudo no início é gradativo, né, mas desde que abriu, assim, a gente teve bastante trabalho, e até por ser conhecido, isso também ajuda um monte. Uhum. E aí, fala um pouco sobre o produto, por gentileza, Ana, né? Quando fala em mármore, eu me lembro, eu adoro mármore, eu acho que a gente tem, assim, um requinte, né, naquilo que é feito com o mármore, né? E lembro de Roma, claro. Sim. Falei de Roma agora, né, os palácios, tudo era de mármore ou de ouro, né? Mas, enfim, o mármore é um produto nobre, né? Conta um pouco do produto pra gente, por favor. Há uns anos atrás, o que estava em evidência era a pedra mais artificial, pedra feita. Uhum. Agora, de um tempo para cá, já há alguns anos, está voltando a pedra natural, que é o mármore, né? É muito nobre, é uma pedra natural, que ela tem veios naturais, que às vezes a gente olha e nem acredita que a nossa natureza possa retirar esses produtos belíssimos, né? Então, está tendo muita procura cada vez mais em pedras naturais, menos em pedras feitas, né, industrializadas. A gente trabalha com várias quartzitos, mármores e granitos, que são pedras naturais, e também com pedras como o silestone, né, quartzo. Então, tem pedras industrializadas que vêm da Espanha, o silestone, que é a marca da Baia Consentino, e as pedras naturais que vêm de várias regiões, né. Então, hoje se tem uma procura muito maior de pedra natural. Também em virtude que o pessoal viaja mais, os clientes, os especificadores, que é os arquitetos, designers, né? Então, feiras em Milão, várias casa-cor, várias amostras de decoração. Então, hoje se utiliza, já se usava antigamente, e deu uma parada, assim. E aí, agora, cada vez mais pedras com... às vezes na maioria das vezes a gente faz casar, que a gente chama os veios, né? Eles se encontrarem assim e fazer belíssimos desenhos com as próprias pedras, né? Olha que quando se fala em terras raras, hoje em dia isso afeta um pouco o mercado das pedras ou não? É um produto em abundância? Ele é retirado da montanha? É. Não se tem, assim, alguns produtos, às vezes, claro, com o passar de muitos anos, antes mesmo da empresa, às vezes vão retirando, né? E que, às vezes, diminui. Mas as pedreiras, que a maioria, quando é pedras naturais, assim, brasileiras, é do Espírito Santo. Então, não, às vezes... Tem épocas que, às vezes, eles se direcionam a um outro produto, mármore, mas não, de repente, verde. Vai para o azul, para o preto, né? Mas é algo, assim, que sempre tem, né? É um produto lindo, né? Sim. Ele é polido, trabalhado depois? Sim. Tem pedras que são brutas, né? A grande maioria. Daí já vem de lá das fábricas, né, polido. Tem também, hoje se usa muito os escovados, os escovados, polidos, né, com brilho, digamos assim, para entender melhor, sem brilho, né, hoje se usa muito. Legal, eu vou compartilhar aqui o site da Quality, para a gente conhecer um pouquinho do produto, né, e nesses 20 anos, realmente, claro que a experiência
é muito, né? Tu disseste que foi importante a empresa crescer já com uma experiência prévia, né? E esse investimento alto, conta um pouco, né? Alto, relativamente alto, mas é uma empresa de sucesso, né? Conta um pouco como foi, qual é o cálculo, o que vocês esperam com esse investimento, por favor. A gente ficou 20 anos no mesmo lugar, no bairro Fátima, e aí a gente, faz 8 anos, a gente teve um showroom ali na Rua da Caixa Federal, no Világio Iguatemi, bem naquela travessa ali na Arduino Toniolo. Sim. E aí a logística para nós podermos estar presentes na loja já estava meio difícil. E também os arquitetos e clientes, eles sempre preferem olhar a pedra, a chapa inteira. Então, lá na loja era um showroom, era uma galeria de artes em pedras, mas em tamanhos menores. E aí, muito mais com a visão assim de ter aumentado pedras naturais novamente, as pessoas querem escolher o pedaço que mais se agradam, os veios, né? Que as pedras têm veios. Então, eles faziam questão de ir na fábrica, mesmo com a logística, né? Iam na loja olhar as pedras um pouco menores, amostras, e depois iam na fábrica. Então, a gente estava procurando um lugar que comportasse loja, showroom e a fábrica. Então, este ano, em março, a gente abriu, fez semana passada, dia 16 de julho, a inauguração. Eu estive lá, muito obrigado pelo convite, estava bem bom. Nós é que agradecemos. Muito legal foi a inauguração, ver as pedras inteiras, né? Tava o pessoal que foi, a gente agradece muito, né? É poder unir a parte da indústria com o comércio, né? E aí fica muito melhor a logística, o atendimento personalizado, uma forma mais humanizada, a gente pode atender, isso tudo contribuiu, né? Desde o primeiro dia que a gente abriu lá, já teve muito sucesso. Que legal. Estou colocando na tela aqui, né? O veio é essa pedra grande, né? Isso, né? É os desenhos, a gente chama os veios, né? Legal. E ele é comercializado nesse padrão. Eu estou me lembrando aqui do Michelangelo, né? Que enxergava o quadrado de mármore e tirava as falhas, né? Para fazer a estátua, né? Qual é a principal demanda hoje? É para cozinhas, para piso, tem lareiras, tem vários produtos aqui. Desde né, disso até muito mais, né? Até túmulos também, né? Muita gente, né, usa, tá? Ainda usa, eu acho. Sim. Na verdade, assim, ó, com o passar dos meses, anos, a gente percebeu que está se usando muito mármore também, isso é muito bom, né? No piso, muito. E geralmente com veios, que nem eu falei, com desenhos. Naturais, né? Naturais, totalmente natural. Então, casas, apartamentos inteiros com o piso de mármore, a escada. Aí depois vem toda a parte de cima na mobília, né? Então, cozinha, lareira, churrasqueira, bifeteira, banheiros, aparadores, até nichos onde vai o café, na biblioteca, em tudo que é lugar se usa mármore, granito, silestone, né? Embora hoje esteja mais em evidência realmente o mármore. O que dá uma longevidade, né, para o ambiente. Sim. Praticamente infinita. Infinita e uma nobreza, né, também. Com certeza. Se souber cuidar, que nem às vezes as pessoas dizem, nossa, tem essa, né, em mente que o mármore é nobre, é muito caro. Mas se tu for ver o custo-benefício e o tempo de vida útil, se tu souber cuidar, é 30 anos. Eu tenho pedras na minha casa há mais de 20 e poucos anos. Então, até mais que isso, conforme o cuidado, né? Com certeza. Claro, que é bom renovar, né? Mas às vezes se a pessoa cuidar, né? A parte nobre, inclusive, do Coliseu de Roma foi roubada. Pois é. Quando os romanos perderam o império, né? Porque foi sumindo o império,
Tudo aquilo que era mármore foi sendo retirado, não tinha dono, né? Depois virou lá né, outra coisa. Mas eu estou colocando aqui uns projetos, tem as arquitetas também, né? Quartzo, Onyx, Vision e granito. O que é o quartzo, Onyx, Vision, por exemplo? O quartzo, ele é uma pedra que ela comporta iluminação. Uhum. Ela é uma pedra que ela fica translúcida, transparente, e você coloca a iluminação interna e vem para o externo. Ah, que legal. Os ônix, né? Fica dentro da pedra a iluminação? Fica, Que legal. Assim, ela comporta a iluminação, né? Sim. A parte, tu coloca a pedra e daí coloca a iluminação e aí ela reflete, né? Fica maravilhosa, fica lindíssima. E o mármore tem aqui tem, por exemplo, mármore Paraná, mármore Golden Spider, mármore Travertino Romano Bruto. São produtos de vocês ou são de origem? Mármore Marrom, Imperador Light, são produtos que a Quality especifica como nome para venda? Sim, cada empresa, às vezes a pedra é a mesma, mas às vezes utiliza outro nome, né? Às vezes vem da pedreira Mármore Marrom Imperador, sim, né? Aquele marrom, o clássico, o Travertino Romano Bruto, daí tem o polido, escovado. Aí, às vezes, utiliza-se marrom Imperador Light, né? Cada empresa, às vezes, coloca uma nomenclatura, mas a gente procura, assim, manter, né? Claro. O nome, até porque o cliente vai procurar, que hoje tem, né, muito de procurar o nome, de verificar, fazer uma pesquisa, e aí a gente procura manter. Mas cada empresa, cada fornecedor utiliza um nome diferente, às vezes, para o mesmo produto. Tem o mármore preto, eu acho muito bonito. Né? Tem aqui estou colocando aqui bem em cima para quem estiver nos vendo, o projeto da Kátia Jaquelinha, arquitetura, né? Mármore Alba Pietra e granito São Gabriel escovado. É uma mistura, né? De cores. Sim. Aqui, né? Fica um padrão. Primeiro o granito mundo, né? preto São Gabriel, ele sempre foi polido, e agora Sim. tem a possibilidade do escovado. Que legal. Então, dá para utilizar né, de diferentes lugares, ambientes, e de formas diferentes, né? Quem não Sim. quer o brilho tem o escovado. Né? Que legal. E a pedra pode ser reaproveitada também, né, em algum momento, né? Aqui eu só estou filosofando, né? Mas, por exemplo, eu posso trocar ela de lugar também se eu quero mudar os ambientes, não posso embora, né? Não quer dizer que eu vá fazer isso também, Sim, né? Não, até pode. Às vezes consegue, tem possibilidade de utilizar em outros ambientes. Exato, né? A única coisa que é mais difícil quando você tem uma cozinha sob medida, e tem a cuba, retira ali, vai botar em outro ambiente, às vezes fica aquele buraco da cuba, né? Onde coloca, mas às vezes dá para diminuir, colocar em criado mudo, se usa em cabeceira de cama também hoje. É um investimento. Dá para adaptar. Fazer algum recorte. E tal, isso mesmo. Que legal. Muito bom. E em termos de investimento, como né? Uma psicóloga cuidando das finanças e um monte de grana também, lidando com pessoas também, não é? Sim. O mercado é internacional, seus principais clientes, ou nacional? Nossos clientes, alguns moram fora do país, mas tem residências em Gramado, Canela, tem em Camboriú, Itapema e Caxias do Sul. Tem pessoas que são caxienses, estão morando em Miami, por exemplo, estão fazendo casa em condomínios aqui em Caxias do Sul. E é uma expectativa de 50% no crescimento. Sim. Sobre esse faturamento, sobre esse investimento ou sobre o faturamento todo, óbvio. Sobre o faturamento todo. A gente estima isso. Significa um mercado aquecido. Exato. Legal. Muito bom, parabéns, viu, Ana, para a Quality, para os diretores, né? Quem são teus... Tem uma foto aqui, eu vou colocar aqui no site de Sabe Caxias também, que são, né, o Volmir Tamanho, Ana Cristina de Aguiar Leste e Vinícius Leste Correia, que é o teu esposo. O Volmir Tamagno é meu esposo, e o Vinícius é meu filho. É teu filho, né? Leandro Araújo, a foto eu vou colocar aqui na tela, para que a gente também veja que o trabalho em equipe também é importante, né, para o sucesso, né? Teu filho trabalha com você também, já tem um processo de sucessão aí ou não? Tem. O Vinícius trabalha com nós já há quase 10 anos, ele começou
assim, em todas as áreas, digamos assim, da Quality Mármores, até se tornar diretor. Ele morou 6 meses em Portugal também, daí voltou, assumiu como diretor. Uhum. Então, ele sabe também o processo pelo qual a empresa passou, desde ele trabalhar, não na produção, mas de certa forma lá, fazendo organização na fábrica e tal, antes da gente se mudar, já há anos atrás, né? Ele tinha uns 17 anos, começou com nós. Então, hoje ele é diretor comercial também, administrativo, ele que faz os orçamentos, atende cliente, e o meu marido atende cliente externo, mas está sempre dentro da fábrica. Ele adora. Que bom, né? Não, é importante, né? E a minha parte é mais assim, da equipe, parte financeira mesmo. Contas a pagar, receber, boletos, toda essa parte administrativa financeira. Também já venho de experiência em outros locais. Reforma tributária. Isso a gente deixa mais para o contador. NR1. Verdade. Também, né? Agora a gente tem que se adaptar, né? A essas mudanças no mercado e mudanças também, né? As normas. Isso, com normas, né? A gente tem. Quantos funcionários tem a Quality? Aproximadamente 20. 20. Para a nossa área é como se fosse 200 funcionários. Porque... Na nossa área, sim. Não entendi, desculpe, 20? Porque nas empresas, geralmente, de marmoraria, geralmente tem 4, 5, 6, até 10. Entendi. Então, um comparativo que eu quis fazer, como se tu tivesse 200 funcionários. Em termos de proporção a outras empresas. E para nós, 20 funcionários na nossa área é bastante. É uma empresa grande. É grande. Nesse comparativo. Porque a maioria dos funcionários também é terceirizado, né? Os arquitetos, né, que trabalham em parceria, né, que não são funcionários, mas que são também, né, os clientes intermediários e outros tantos, né? Então... na verdade, a gente conta funcionário, colaborador e CLT, né? Todos eles são. E daí tem os parceiros, né? Parceiros. Parceria dos especificadores, que são os arquitetos, designers. Aí, claro, esses 20 funcionários são funcionários da Quality, mas envolve fornecedores. E eu digo, se tu somar, é uma cadeia de negócios, né? Isso. Né? Movimenta muitas pessoas, né? E ao mesmo tempo, então, fazendo aqui uma janela, né? Já que, com a tua permissão, nós conversamos antes, né? Deixando aqui os parabéns para o pessoal da Quality. Eu já deixei aqui o endereço também para quem quiser saber mais, é só buscar aí nas redes sociais. Tu tens também, né, a tua atividade, eu perguntei, consultório, né, daí tu falaste, tem várias especialidades, né, especialidades na área da psicologia. Conta um pouco sobre essa tua formação, por favor. Há 11 anos eu atuo como psicóloga em Caxias do Sul, bem próximo daqui, tenho consultório próprio. Eu já venho de pedagogia, já tive escola de educação infantil, sempre trabalhei na área da educação, né, da saúde. Quando eu comecei a psicologia, eu procurei fazer em várias áreas estágios, né, eu fiz na FSG, a universidade, e aí eu procurei em várias áreas para me especializando e tendo experiência, desde a área hospitalar, um ano no Hospital do Círculo, da Paulo Guedes, em Anarrec, ali, né? Bairro Anarrec. Então, eu fiz em várias áreas de educação também, para ter várias experiências. Quando eu ainda estudava, eu fazia terapia com cognitiva comportamental, abordagem, e aí eu me especializei em terapia cognitiva comportamental também. Depois fiz especialização em neuropsicologia para fazer avaliação neuropsicológica. Depois fiz em psicopedagogia também, né, que são dificuldade, educando. Então, me especializei bastante em área de crianças e adolescentes. E estou agora numa transição de carreira. E, assim, escrevi um livro também ali na enchente,
um livro, um e-book online, que é Tudo Passa e a Chuva Também Passará, mas estamos vendo que agora também está voltando as Ele enchentes. faz agora a segunda parte A do segunda livro. parte. E voltará. E voltará. É. E também um livro impresso, feito, editado pela editora São Miguel de Caxias do Sul, em parceria com a Mari Piaia, que ela é de 13 Tilhas, é uma escritora bem famosa, que é o seu 8º, 9º livro, juntamente comigo, que é Os Três Amigos Aprendendo a Lidar com as Emoções, que foi a continuação do e-book Tudo Passa e a Chuva Também Passará. Então, agora estou, né, em primeira mão para o seu Miguel, Oba, falando muito obrigado. sobre o livro que eu estou escrevendo no 10º capítulo, sobre a ressignificação da menopausa. É uma área que eu gosto bastante. Eu acho que quando a gente está vivenciando algo, a gente tem mais propriedade, né, para poder falar daquilo, experiência, Sim. né? Sim. Então, eu estou no 10º capítulo do livro escrevendo e vamos ver quando vai ser o lançamento. Falaste bem, né? Porque os homens não entendem isso. Às vezes a minha esposa diz, não tô com uma tal coisa, tu entende? Eu digo, não. Verdade. não tem como, nem Sim. empaticamente, por mais, né? É verdade. É impossível calcular nesse momento da menopausa. Essa transição, né, gigantesca. E como é que é, assim, na mulher. basicamente? O que tu pretende trazer em livro? Eu vou, ao mesmo tempo que a gente conversa, eu vou compartilhar o teu Instagram aqui, Sim. tá? Pode ser? Sim. Tá. E aí? Assim, eu comecei a entrar na menopausa há uns 7 meses, mas eu vim estudando há bastante tempo, Sim, né? sim. E até ontem eu estava em Porto Alegre, aguardando no carro, fiz um videozinho falando, né, dos principais sintomas e tal. E até falei que o ideal seria, né, todos os maridos, parceiros, namorados, Sim. pudessem ler ou se aprofundar mais sobre a menopausa. Exato. Que muito se tem preconceito sobre. Há mudanças consideráveis na vida da mulher, gigantesca, como quando a gente é jovem, para adolescência, puberdade, depois adultez, maternidade, e depois vem a pré-menopausa, menopausa e ainda pós-menopausa. Então, é uma fase bem distinta, né, que a gente passa na vida da gente, várias fases, mas sempre se foca que é o fim do mundo, né, um bicho de 7 cabeças e acabou a vida da mulher em todos os aspectos, e não é bem assim. Sim. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, me analisado profundamente sobre os sintomas da menopausa. Então, eu acho assim que tem muito a contribuir com a saúde da mulher, do casal como um todo, e inclusive os filhos entenderem, né, quem tem filho, homem, mulher. Eu acho que não é um assunto assim para ter preconceito, e a gente tem que desmistificar isso, porque a gente precisa entender um pouquinho essa fase pela qual a mulher passa, né, e que não é só, eu dizia ontem no vídeo, só ladeira abaixo. Não, tem coisas assim muito favoráveis, a maturidade. Tem mulheres que se descobrem na menopausa, transição de carreira, a maturidade faz muitas coisas boas, não só coisas ruins, né? Porque as pessoas geralmente focam muito assim, é só ladeira abaixo, a pele, a falta do colágeno, o vício da pele, mas a gente não é só isso, a gente não é só corpo físico. Ali por trás de um corpo físico tem uma alma, tem a autoestima da pessoa, tem os desejos, objetivos, né? Não acabou, a vida não acaba ali, a vida acaba quando a gente vai para outro plano, né? Então é algo assim que eu via muito assim,
bah, tá acabado, entrou na menopausa, acabou tudo, né? É ou não é? Não sei, eu vou usar Não ouve mesmo. a tua esposa falar, mas às vezes né? É o que a gente ouve falar, é um mito. Sim. Claro, há mudanças consideráveis na pele, no cabelo, na unha, até de humor, de comportamento. Mas não é só isso. Sim. Tem outras coisas que, assim, sem estar na menopausa, você não vai sentir. Entende? Então, não tem só coisas negativas. Existem coisas positivas. E a gente, ser humano, tem uma difícil percepção do que também é difícil, faz nos tornarmos fortes e aprender. Então, a maturidade tem isso. E, geralmente, as pessoas se focam só nas coisas negativas. Sim. Positivas, não vem nada. Então, isso é muito interno. É de dentro para fora. Então, quando tu entra na menopausa, que faz uma mudança na tua vida e na vida dos que estão próximos, porque a mulher passa por insônia, às vezes, isso é de cada um, nem todas têm isso, mas às vezes passa até por dificuldades outras, né? Corporal, física, espiritual, mental, envolve tudo. Então, as pessoas acabam tendo que aprender a lidar com isso e entender. Por isso que eu acho importante que seria, né, da gente se inteirar do assunto. Sim, Embora sim. que às vezes, se não é uma coisa que desperte interesse, a gente sabe que a tendência não é tão grande, mas eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, né? Claro. Eu acho que é muito importante. A gente fala também muito pouco em andropausa. Exatamente, o Que homem, é o também homem, né? passa por isso. O homem tem outras preocupações assim que são também tão quantos de autoafirmação nessas fases, né? Com certeza. Eu nem sei se já passei ou não, né? Na verdade, não tenho tanta informação sobre a andropausa quanto tantas vezes eu ouvi falar mãe, irmã, esposa, né? Sobre a menopausa, que exige também a paciência, né? Para a manutenção das relações, não só domésticas, né? Falaste muito bem, namorado, namorido, marido, né? Até filhos, uma mudança, eu não sei quais são, mas a gente ouve falar, as mudanças de humor, de libido, né? Por exemplo, né? O homem às vezes tem um desejo, a mulher não está no mesmo ritmo, ele pode achar que isso é um sintoma de insegurança. Exatamente. São fatores que acabam gerando reações em cadeia. Tu pode me corrigir, tá? Só tô, não, está, né? 100% certo, é isso aí. Nós estamos indo além do homem das cavernas. O feminicídio ainda pode ter uma origem numa incompreensão, nos ciúmes, enfim. Exatamente. Eu vejo muito assim, ó, às vezes a pessoa não tem sintoma ou ela não entendeu os seus sintomas, inclusive para o homem, quando baixa, né, de testosterona, também influencia na vida da parceira, do seu parceiro, né, vamos falar assim, o gênero, né, não importa, mas muito se fala, muito na mulher, no feminino, né, e muito assim, parece que a gente está voltando, que nem tu falaste, vou pegar a tua fala, a época das cavernas, né? De voltar a aquele comportamento, né? Machista, de às vezes não aceitar o término da relação, o feminicídio. Teria muito assunto para a gente falar, né? E que engloba, às vezes a gente não entende a pessoa que está ao seu lado, né? Às vezes a gente não entende nem a si próprio como é que vai entender o outro. Exatamente. É muito complexo, né? As relações interpessoais. De resolver as coisas no grito, né? Exatamente. Que nos leva às cavernas, né? Exato. Ou na base da violência, que puxava o cabelo, né? Tem aí dos Flintstones, aquele desenho antigo, né? Muito bem feito a parte da ilustração, né? Parece que às vezes a gente retrocede em alguns aspectos. Em defesa ao Fred Flintstone, ele já era um pouco mais evoluído, porque a Vilma mandava nele, a Beth e a Vilma eram bem avançadas, né? Sim, é Inclusive, para quem não conhece, a referência cultural, acho bem legal que tu citaste, né? O Fred e o Barney, para jogar boliche, tinham que dar explicações. Mas lógico, né? Era muito legal. Então já tinha um avanço ali nessa questão. Talvez a sociedade americana, por causa norte-americana, né? No caso das mulheres terem saído para o mercado de trabalho mais cedo,
tenham estudado isso com mais iniciativa, com mais tempo do que nós estamos aqui no Brasil ainda discutindo igualdade salarial, homens e mulheres, e essas questões que nós colocamos agora, menopausa, andropausa, feminicídio, que é uma coisa que não se resolve, né, com campanhas, mas sim com a participação dos homens nesse processo, aquilo que nós falamos da NR1, que é a questão de saúde mental, que também envolve essas questões subjetivas, né, Ana, e aí se vê o quanto nós precisamos trabalhar ainda, né, para ter paz. É verdade. Quanto nós precisamos evoluir. Eu acho que a base de tudo vem em casa, na família, no âmbito familiar. Eu sempre digo para os pais, quando eu atendo, e para amigos, enfim, pessoas que eu convivo, você tem que dar limite para o seu filho. O feminicídio é uma questão de falta de limite também, de doença mental. Não é algo assim superficial. Da infância já, tu acha que vem da infância o machismo estrutural? Vem da infância o machismo estrutural, vem da falta de limite que aquele pai ou aquela mãe, ou enfim, a pessoa que criou aquela criança não deu limite. Acha-se que às vezes a gente chama o reizinho mandão que manda em tudo, então não sabe se frustrar quando é pequeno, é uma série de coisas, sabe, de fatores. O machismo estruturado, eu não posso ser traído, mas eu posso trair, eu aprendi isso com meus antepassados, então é uma série de coisas. O contexto é muito além. Não é um fator, são vários fatores, né? É biopsicossocial. Então, assim, quando a gente tem uma criança que a gente não dá limite, ela não vai saber se frustrar. Em nenhum âmbito, às vezes, da vida dela. Nas relações interpessoais, no comportamental, no término de um trabalho, de ser desligado daquele trabalho. Então, tudo começa na infância. Mas é aquela coisa que muito se usa, né, eu digo contra a mulher, né, tudo é a mãe, tudo a culpa é a mãe, às vezes, a mulher carrega a culpa até de ir trabalhar, sair, às vezes, até do mercado de trabalho para ficar em casa também, cuidar do filho, mas não é assim. Eu acho que é uma questão muito além, social até, né. A gente hoje evoluiu muito, mas retrocedeu porque feminicídio eu acho que é um retrocesso, né? Já existia. Existia, talvez não fosse noticiado da mesma maneira. Não tínhamos tantos meios de comunicação hoje assim, numa rapidez gigantesca, né? E por vergonha, muitas vezes era escondido, né, pela família, né? Com certeza. E numa análise fria, superficial, mas claro que tu pode complementar com mais especificidade. Por exemplo, havia, no que eu observo da convivência familiar, até a intenção boa dos pais, mas uma interdependência de setores domésticos. A mãe cuidava da educação dos filhos e da casa, e o pai da grana. Então, o pai não sabia os problemas dos filhos e a mãe não sabia o problema da grana, né? Muitas vezes, né? Porque o feminicídio, por exemplo, ou a renúncia ou não, a gente percebe, né, que não são só classes baixas, né? Não, pelo contrário. Né? E aí que está a questão de não saber se frustrar, né? Porque acabava acontecendo o quê? Talvez ainda aconteça. Se compra paz com dinheiro. Né? Se compensa a ausência de estar no mercado de trabalho, não acompanhar o crescimento dos filhos, a melhor escola, carro, viagens, etc. Esse também é um problema que nós herdamos dessa cultura mal observada, tu acha, não? Eu acho que tudo é um contexto que corrobora para isso, sabe? Eu acho que é uma junção de coisas também. Porque hoje, quando a gente pensa assim, o lado financeiro é extremamente importante, não vamos ser hipócritas de dizer que não, mas não é só isso. Eu já atendi muitas pessoas, ouvi muitas pessoas assim que tiveram muito sucesso financeiro, vieram de famílias hipoteticamente estruturadas, que às vezes o estruturado fica uma palavra meia duvidosa, porque o que é estruturado? Sim, né? Claro. A estrutura, a base, às vezes, é como se tu fizesse uma construção numa areia movediça. É o que se falou, castelo de areia, né? Exato. Que Jesus falou, né? Exato.
Então, às vezes, o que acontece? Não tá aquela estrutura aos olhos Uhum. dos outros externos, tudo maravilhoso, mas aí tu vai ver, aquilo não era aquele castelo sólido, Sim, sim. ele era de areia e vai, né? Ruim em algum momento, né? Então. Tem violência, o divórcio, em sofrimentos calados que continuam dentro, né? E também a gente fugiu da menopausa, mas a gente pode trazer a menopausa para dentro de todo esse contexto. Não, talvez. Com certeza. Com certeza. E assim, cada vez mais os casamentos, né, sendo descartados, muito assim, superficial. As pessoas às vezes têm até medo de se relacionar, medo de sofrer, porque já viu seus antepassados. Então, quando a gente não ressignifica aquilo, a tendência é a repetição. Por isso que o título do livro é Ressignificando a Menopausa. Esse livro que tu anunciaste em primeira mão, ele está em elaboração, né? Não está? Já está no 10º capítulo. Mas não está pronto ainda? Não, ainda não. Eu ainda estou escrevendo, assim, né? Inicialmente eu pensei em convidar alguma médica, ginecologista, vamos ver se ainda vai acontecer isso. Legal. Mas falar da parte psicológica, da parte hormonal, vai ter trechos de entrevista, de falas de pacientes, sem citar, claro, nomes, nem nada, usando-se fictícios, né? Claro. Os nomes, siglas e coisas assim, de tudo que eu já escutei no consultório nesses 11 anos de atendimento, né? E de pessoas próximas, amigas, a gente tem um grupo bem grande, né? De pessoas que a gente convive, viaja junto, né? São vários casais e tal. E as mulheres, a maioria nessa faixa etária. Então, acho que tudo na vida é transitório e a gente tem que vivenciar da melhor maneira possível, positivamente quando dá, né? E aceitando as fases da vida da gente. Porque quando a gente aceita, é muito melhor e muito mais fácil ressignificar, mas quando a gente não aceita e fica ali batendo com aquilo que não dá para mudar, exatamente. Vira tabu, né? Exatamente. E a menopausa... Vira doença psicossomática. Com certeza, cada vez mais. Hoje, só hoje, assim, fazendo hora em lugares diferentes, assim, que eu saí da empresa e tinha outras coisas para fazer, conversei com 2 pessoas, assim, com alergia super que não acha o que tem, e é psicossomático. Então, assim, tem vários contextos que às vezes as pessoas não entendem, né? Que a doença ou algumas dificuldades que a gente vem a ter, nada é só físico. Não. Né? O psicológico, eu sempre digo, quando às vezes te viram do avesso para procurar alguma doença, né? Para investigar, quando não acha. E a gente, claro, colocou aqui o ápice da questão do desentendimento, nesse caso, que o feminicídio não é em todas as idades, né? Mas também, no caso, por exemplo, da menopausa, que são pessoas mais maduras, né? Sendo que talvez nem tenham um relacionamento, mas precisam se entender consigo mesmas, né? Mas considerando relacionamentos, também existem casos velados que as estatísticas não somam, de suicídio, de alcoolismo, né? De autoabandono, né? E, por exemplo, só para citar, num caso flintstoniano, né? Que o homem mais machista talvez considere e confunda amor com sexo, como diz a música, ela é da Rita Lee, do Arnaldo Jabor, né? Quando a mulher diminui a libido, ele pode se sentir rejeitado, achar que ela não ama mais. E ela própria pode se confundir com isso também. Será que eu não amo mais? Será que eu não tenho mais vontades? Né? Sexo é vida, mas nem tudo é sexo, né? Como diz, a gente tem que se desapegar de algumas coisas, né? Falando aqui livremente, né, Ana? A gente é muito apegado às coisas materiais, né? Ao toque. Ao toque, a várias questões, a gente é muito apegado, né? Então, às vezes, também acontece com a mulher, sabe? Porque o homem também, se tiver com os hormônios que não estão num nível normal, também há
a queda de libido, né? A principal, Então- até vou fazer uma entrevista semana que vem, te interromper. O principal desafio do homem que começa a ficar idoso é a impotência. Exatamente. É o medo de que se ele ficar impotente, ele vai ficar sozinho, né? É verdade. Não estou confessando isso, eu estou falando. Não cheguei lá ainda, mas enfim, né? Sim. Não, mas é real, né? Uhum. Isso é da masculinidade, É. mexe muito, né? Como a mulher, com a fase assim da mulher, dessa vaidade exacerbada, Claro. né? Que a gente tem, não vamos dizer que não. Uhum. Então, isso também, né? Confunde. E a mulher na menopausa, ela tem essa oscilação de humor que já Uhum. tem quando menstrua e depois também tem, e o homem também na andropausa. E muitos casais que antigamente a gente não via se separando, inclusive pessoas artistas e tal, às vezes se separam nessa fase, né? Que bom. Relações longas, né? Exato. Muito longas e às vezes como é bom, às vezes, tu vê, na grande maioria das vezes, a gente vê nos artistas globais, né, que é a Rede Globo, que é mais assim, que as pessoas assistem, né? Sim. Que vem assim, que eles terminam a relação e conseguem, eu acho isso muito bacana, conseguem terminar a relação, mas não acaba com a família. Sim. Continuam separados, mas ao mesmo tempo unidos em prol dos filhos, e isso eu acho muito interessante. É um outro tema interessante. Então, assim, a gente precisa entender, né, além, que tem coisas que não dependem do meu desejo, da minha vontade, do teu desejo e da tua vontade, Exato. do outro, né? Exato. Então, para existir um casal, seja o gênero que for, precisa existir duas pessoas estarem afim, coesas, a mesma, ou pelo menos se encaixar. Porque tem uma frase que muita gente diz, mas que não tem noção, que os opostos se atraem. Os opostos não se atraem, eles se repelem. E nem fica junto se não tiver alguma similaridade no contexto geral. Não existe isso aí. Eu também acho. Vão ficar um tempo, mas cada um vai para um lado. Eu concordo plenamente. Então, é todo algo, né? É um investimento de libido, investimento psicológico, emocional, espiritual, vai muito além do que às vezes a gente acha, né? E muito tabu sobre a menopausa. É isso que eu quero falar e tratar mulheres, casais. Eu não trabalho com terapia de casais, eu indico, colega. Os homens estão aceitando falar sobre isso ou não? Olha, eu acho que até alguns sim. Os que têm interesse, assim, que são mais ligados, eu penso assim, em que a relação continue dando certo, que a pessoa, às vezes, também ela se ressignifica, com o tempo tem mais paciência, percebe que a relação com os anos, às vezes, modifica, às vezes... mas eu acho que a base de tudo é o respeito, a dedicação, e tu tem que ter algo assim que eu considero extremamente importante, admiração por aquela pessoa. Respeito, né? Admiração, né? Isso. Quando tu admira aquela pessoa, às vezes a pessoa nem ama tanto, ou já amou de forma... O amor pode ser diferente, mas quando faltou o respeito, faltou tudo, né? Aí não tem nem o que resgatar novamente. Exatamente. E o resgate, a ressignificação, uma última questão aqui para que a gente possa deixar uma reticências no assunto que acabou se tornando, né, bem importante para o programa também, né? Que vemos que a indústria exterior, nada contra, muito pelo contrário, da beleza, né, e da qualidade de vida, traz um rejuvenescimento tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu gostaria que tu dissesse, né, quanto isso substitui o ressignificar, primeiramente interior, porque é aquela história do castelo de areia, né, você pode... Tem pessoas que conseguem, né, com muita idade, parecerem muito mais jovens usando botox, silicone, cremes, etc. Mas o interior, esse vazio interior, não teria que ser resolvido primeiro, depois essas questões, né? Ou não? A gente aprende muito na faculdade, assim, né? Freud já dizia, e outros estudiosos. A gente peca pelo excesso, pela falta de algo. Então,
o excesso, às vezes, não é saudável também. E a falta também não é. O que deveria existir é um meio termo, né? Um equilíbrio naquilo. Porque, às vezes, a gente vai tentando arrumar a casa, né? De um jeito, Sim. de outro, mas nunca vai ser uma casa nova. Então, o rosto, a parte física, depende. Às vezes, tu não consegue fazer aquilo, tu não consegue voltar à juventude de 20 anos e querer ter uma pele e colágeno de uma menina de 20 anos. Eu digo assim, não dá para competir. Então, a gente tem que entender que estamos num momento diferente de vida. Também pela falta de algo, a gente tem que ter um cuidado, mas não é só aparência física, né? É a aparência física, alimentação saudável, exercícios, uma boa noite de sono, leitura para quem gosta, caminhar ao ar livre. Eu digo assim muito para os meus pacientes que nem sempre tu precisa investir apenas tendo dinheiro, porque tem outras formas, como eu digo para os pais e para os meus funcionários, às vezes, você tem filho, você não precisa ir levar no circo, e levar lá no Beto Carreiro, ou o sonho de qualquer um ir para Disney World. Não, nem sempre precisa ser isso. Sim. Porque o que tu vai lembrar, os filhos, por exemplo, é aquilo que tu fez quando era pequeno, a atenção que tu deu. O amor, né? Exato. E com o nosso corpo físico, que é o que a gente vai estar com ele do início da nossa vida, desde intrauterina como depois, também a gente precisa cuidar. Mas nada exacerbado. Sim. Muito está voltando para a naturalidade. Isso é uma tendência bem... Só que antes, tu tem que tratar o interno. Sim. É de dentro para fora. Né? Se tu não estiveres bem, dentro de ti, bem resolvido, aceitando as fases da vida, tu não vai aceitar. Vira uma máscara moderna. Né? Não adianta, tu vai se olhar no espelho, tu vai estar a pessoa mais linda do mundo, mas tu não vai se reconhecer. Vira o retrato de Dorian Gray. A gente precisa se reconhecer, aceitar quem é e, assim, tentar ser feliz. Legal. No aqui e agora, né? Pois não, no aqui e agora. Exato. É sábio, né? Viver o dia de hoje, né? Um link final agora, realmente, né? Porque nós citamos aqui todas as tuas especificações, especialidades, informações na área da infância, mesmo com essa tua mudança para a menopausa. Eu digo algumas vezes, né, que nós deveríamos, já que não tem como educar o passado, que nós herdamos, né, como temos que perdoar o passado. Exato. Mas se com esse conhecimento aplicado, tanto da menopausa quanto da infância, nas áreas da educação, nós mudaríamos o vetor do futuro de uma sociedade com menos problemas como esse que nós citamos agora. O investimento é na criança, na sua formação, para formar um bom cidadão. Parece óbvio, né? Mas muita gente não acha isso, né? Eu acho que sim. Tudo começa na infância. Ter uma educação de sucesso depende também dos pais, principalmente começa em casa. Isso afeta de forma geral, inclusive na parte das indústrias, em tudo, comércio, indústria, porque a gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade. Quanto é importante as relações interpessoais, mesmo que tu agradeço toda essa fala, né, que a gente pôde trazer outros assuntos, né, não só falar da Quality Mármores, mas toda essa parte, né, da psicologia, das relações interpessoais é importante para a nossa vida como um todo, tanto para a indústria, para o comércio, mas tudo começa lá na infância, né? Quando a gente tem os filhos, ou quem não tem filhos, quando a gente era pequeno, tudo começa no âmbito familiar. Porque quando a pessoa ela é bem resolvida, foi bem educada, teve atenção, carinho, aquela amorosidade de quem cuidou, tudo vai influenciar em ser um bom ser humano em primeiro lugar e se tornar um bom profissional. Eu penso isso. Legal. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. A Ana é diretora financeira da Quality Mármores, Ana Cristina de Aguiar Leste, né? Mas nós somos para outras direções, fazendo um trocadilho aqui, né? Da nossa bússola.
que também é psicóloga, com várias especialidades, né? Além da psicologia, mas posso citar psicóloga também, especializada, né? E que trouxe também, né, um papo legal aqui sobre vários assuntos, que é escritora, né? Pesquisadora. Vocês viram, né, que ela veio num intervalo de tempo analisando as pessoas. Então, né, nós estamos aqui sobre análise também, não é? E é muito legal que se pense, pensando bem dá para ser feliz, é o nosso lema, e claro que temos que ressignificar também, né, o amor. Muito obrigado pela tua presença, foi bem legal o papo, Ana. Nós é que agradecemos, muito obrigada por termos estendido esse tema, né? Tantos temas dentro da indústria do comércio, mas que tudo se fala, né, dentro da terapia, da cognitiva comportamental, da cognição do comportamento, que é o que o ser humano é, né? Nós somos seres biopsicossociais, tudo está interligado. Nada eu vejo que está fora do contexto dentro dessas temáticas que a gente falou, né? Muito obrigada, agradecemos em nome da Quality Mármores. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Foi muito legal, gostei muito. Que bom. Até o próximo, né? Muito obrigado, então, tá bom? Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada legal. A todos. O Teoria de Tudo fica por aqui. E lembrando também, né, que tudo está interligado de uma forma holística e nada pode ser separado num termo, né, de vivência, então, inclusive a economia, né, como disse a Ana aqui agora. Muito obrigado a você que esteve conosco, você que está conosco, você que estará conosco aqui no Teoria de Tudo, neste programa, noutros, por toda a plataforma. Deixamos aqui o nosso carinho também, o nosso abraço para você. É o Teoria de Tudo. Até o próximo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio